Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, nós vamos aqui entrar no assunto sobre Abraão, né? Muitos dos teólogos, né, como Rodrigo Silva, e pastores, né, adventistas, né? Não estou aqui julgando todos pastores adventistas que falam isso, tá? Porque tem pastores que falam realmente a verdade que eu vou revelar para você. Então, não é todos os pastores adventistas ou teólogos que vai falar esse grande erro, tá? Então, por exemplo, Rodrigo Silva, ele fala que essa prática de pegar a irmã ou meia-irmã era da cidade de Abraão, onde Abraão morava. Irmão, isso aí são invenção do homem. São coisas que Rodrigo Silva ele traz daí de fora, certo? Nós temos que pregar somente o que está escrito. O Rodrigo Silva, ele é um teólogo, uma herege que eu nunca vi, irmão, em minha vida. Ele destrói com a Bíblia Sagrada, com essa coisa de trazer outros ensinamentos lá de fora. E Jesus falou para nós, não receba nada lá de fora, nada diferente do que está escrito na Bíblia. Então nós temos que seguir somente a Bíblia Sagrada. E muitas pessoas, irmão, muitos pastores e falsos profetas, eles usam textos bíblicos para dar ocasião aos seus erros, para defender os seus erros e os seus pecados. O Leandro Quadros, do Adventista, da Sétimo Dia, né? A igreja original é a igreja do Sétimo Dia. Então, essa igreja da Sétimo Dia, do Leandro Quadros, o Leandro Quadros, ele usa a história de Abraão para sustentar o seu erro, o seu pecado. Dizendo que Abraão, ele pecou, que Abraão, ele errou em dizer que é sua irmã. E você acompanha lá, como vocês estão vendo aí na tela, vocês acompanham esse vídeo completo lá. Acompanhe esse vídeo completo lá. Essa seita demoníaca. Por isso que são chamadas de seita, amado irmão. Naquele vídeo ele fala que nós vamos ser pecador até Cristo vir. Que nós vamos continuar sendo pecador. Irmão, isso é a fala de Satanás. É doutrina de demônio. Ok? Então o que acontece é que essas pessoas estão usando os pecados, os erros de Davi, os erros de Pedro, o erro não sei de quem. Eles usam os erros dos apóstolos, dos discípulos, usam os erros dos profetas do passado para dar ocasião aos seus erros, ao seu pecado. Homens que não se arrependem, continuam errantes, homens gananciosos, ok? Então esses evangelistas, como o Francisco evangelista, dizendo que Abraão pecou em dizer que para o rei do Egito que Sara é sua irmã. Então eles usam os erros de Pedro, de Davi, de Abraão, o Francisco evangelista, para dar ocasião aos seus erros, ao seu pecado. Um homem que não procura a Bíblia, não procura realmente conhecer a Bíblia, mas ficar mentindo para as pessoas com suas falsas revelações, para enganar o povo, pregando heresia, coisas que a Bíblia não confirma. Eles usam esses textos para dar ocasião aos seus erros, aos seus pecados. Então vamos lá. Olha só. Você veja que é uma seita terrível, a Igreja Sétimo Dia do Leandro Quadros. Ok? Como é que ele pode dizer que a gente vamos pecar até Cristo vir? Você veja, irmão, a fala do diabo, tá bom? Então, vocês acompanhem lá, ok? Tá lá no meu canal, esse aí que você tá vendo aí na tela. Tá vendo aí na tela? Acompanhe lá, lá está a sua resposta, certo? Lá está a sua resposta. E você saber realmente que essa igreja adventista é uma seita.
Porque o apóstolo Paulo, ele fala para Pedro, nós não somos pecadores igual aos gentios. Pecadores, irmão, pecadores que são chamados, são gentios, que viviam no pecado, é os gentios, ok? Então assista esse vídeo aí que você vai surpreender com o que esses lobos gananciosos não revelam para você, mas quer se aproveitar do seu pecado, tá bom? Vamos lá, olha só, nós vamos começar aqui Gênesis 12, tá bom? Vamos começar aqui do começo para você entender completo o entendimento, ok? Gênesis 12, versículo 10. Aí diz assim, ó. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então havia fome em toda a terra. Então Abraão, ele partiu para o Egito. Ok? Vamos lá. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência, né? Sara era uma mulher bonita, famosa. Os egípcios, olha só, os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão. Deixando-te com vida, diz, pois, que és minha irmã, para que considere por amor de ti e por tua causa me conserve a vida. Ok? Vamos lá. O versículo 14. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sob maneira famosa, né? Bonita. Viram-na os príncipes de Faraó, viram os príncipes de Faraó e gabaram-na, né? Elogiaram, né? Junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó, né? Os egípcios, o rei Faraó, eles pegavam as melhores mulheres bonitas, famosas, para ir. Vamos lá. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumento, escrava, jumentas e camelo. Vamos meditar aqui nesse texto aqui, amados irmãos, que tem um pregador aí que faz um debate com outro, dizendo que Abraão já era rico. Veja bem, tá? Veja bem. Que Abraão já era rico, Não, irmão. Houve-se uma fome em toda a terra. Todo mundo ali estava passando fome, não tinha o que comer. Então, os egípcios, Faraó, quando ele pegava a mulher dos homens, né, quando era irmã, eles davam esse presente, eles davam ovelha, davam presente, davam ovelha, tratavam bem, preste atenção. Eles tratavam bem. O Faraó, eles tratavam bem esses homens que tinham suas mulheres bonitas, que chamava irmã, quando dizia que é irmã, né? Aí eles pegavam para elas e tratava bem o marido, né? E tratava bem o homem, né? Aí dava ovelha, então Abraão, ele ganhou ovelhas, ok? Abraão não era rico nessa parte aí não. Então são homens que falam besteira, não conhecem a Bíblia e falam heresias e besteira, ok? Então vamos lá. Então aqui você já começa a conhecer a história aqui de Abraão, tá? Então Abraão, ele saiu da sua terra, não rico, ele começou a conquistar as coisas depois, né? Vamos lá, olha só. Aqui, ó. Veja só. Que Abraão, ele não era rico, né? Mas começou a ganhar já do Faraó ovelhas, tá? Aqui. Ganhou ovelhas, ganhou jumentos, escravos e escrava, jumentas e camelos, certo? Então, realmente ali, aquela escrava H foi presente do Faraó do Egito, ok? Vamos lá. Jumenta e camelos, né? Olha só, o versículo 17. Porém, o Senhor puniu Faraó
e a sua casa, com grandes pragas, ok? Olha só, com grande pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. O próprio Deus falando, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? E me disseste: se tua irmã. Por isso, a tome para ser, assim tomei para ser minha mulher. Agora, pois, és a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher e tudo que possuía. Ok? Vamos meditar aqui. Então Abraão, ele saiu pobre. Abraão não era rico, ele saiu da sua terra pobre. Então ele já começou a conquistar, porque Deus falou que abençoaria Abraão. Então Deus usou o rei do Egito para abençoar Abraão. Irmão, é incrível esse texto aqui. Pois é. Então você veja aqui. Então, com certeza, nessa história aqui, com certeza, Abraão lá falou, né? Realmente ela é minha irmã. Falou para o rei do Egito lá, com certeza, ok? Então, veja bem. Isto aqui acontece no Egito. Isso aqui acontece no Egito, essa parte aqui. Porque havia terras, não só apenas no Egito, que pegava as mulheres dos outros e matava, né, o marido. Se alguém chegasse e dissesse, é minha mulher, Faraó mandava matar o marido, ok? Vamos lá. Olha só. Vamos para o versículo 13. Versículo 13, ó. Saiu, pois, Abraão do Egito, ok? Para o Neguebe. Tá certo? Pronto. Agora nós vamos partir para outra parte. Então, aconteceu isso aí com Abraão, de Abraão dizer que Sara é sua irmã, e realmente é irmã de Abraão, e ao mesmo tempo é mulher de Abraão, que já nós vamos entrar nesse assunto completo. Então, Abraão, ele saiu do Egito, depois que aconteceu isso, e foi para Neguebe, ok? Então, Faraó, ele temeu a Deus, viu que aquele homem ali não se pode mexer. E Abraão levou boi, ovelhas, Deus já começou a abençoar Abraão. Então Deus usa ímpios para abençoar ao povo de Deus, a também as outras pessoas também, né, que são os pobres das ruas. Deus usa, Deus dá trabalho para os ímpios, né, para nós abençoar, seja quem for, ok? Bom, vamos lá. Então, pronto, aqui foi um acontecimento no Egito, que eram homens acostumados a tomar a mulher dos outros. Vamos agora aqui para outro acontecimento que aconteceu. Olha só, vamos lá. Aqui já é na cidade de Neguebe, né? Peraí. Na cidade de Neguebe, né? Vamos lá, olha só. Gênesis 20, né? Aí diz: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, olha só, habitou entre Gades e Sul e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. A mesma coisa que Abraão falou para o rei do Egito, Faraó, ele fala aqui para esse rei Abimeleque, ok? Na cidade de Neguebe. Olha só, disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la, ok? Então esses homens, eles matavam, certo? Quando alguém diz que é sua mulher, esses reis mandam matar o marido para ficar com a mulher. E relembrando aos irmãos aqui,
E relembrando aos irmãos aqui, que o rei do Egito, o povo do Egito, ele sabe que é gravíssimo o adultério. Ele sabe que é gravíssimo o adultério, pegar a mulher dos outros. Veja bem, ele sabe que isso é um pecado gravíssimo. Como eles adoravam os deuses pagãos, né? Então eles mesmos sabiam que se ele cometeu o adultério, eles são castigados pelos deuses pagãos. Só que não existe esses deuses pagãos, não existe Deus. Só existe um só, né? Só existe um só Deus, que é o do céu. Então não existe Deus pagão, outros deuses, outro Deus, né? Deuses, não existe não, ok? Então o rei do Egito, Faraó, e os egípcios, eles temiam os seus próprios deuses, que se pegar a mulher do próximo, né, tal. Então, veja bem. Então esses homens sabiam que é um pecado gravíssimo cometer o adultério, ok? Então é por isso que quando alguém dizia, o exemplo, é minha mulher, eles mandavam matar. Aí sim ele podia pegar e ter relação com a mulher. Vocês estão entendendo? Eles matavam o marido para poder ficar, né, inocente. É assim que o rei do Egito fazia. Matava a mulher do marido para ficar com a mulher, ok? Daí os deuses deles não puniam ele, tá certo? E é um pecado realmente gravíssimo diante de Deus, o adultério. Tem um preço, irmão. Tem um preço a pagar. O adultério tem um preço a pagar. Muitas das vezes você vê que quem pega a mulher dos outros, o marido vai e mata, o preço tem a pagar. Né? Vai e mata. De repente o marido mata a mulher por causa do adultério que ela cometeu, e depois o marido se mata. Aí a mulher comete o adultério, aí o marido mata a própria irmã. O adultério é tão terrível que acontece essas coisas, né? Tem sempre um preço a pagar. Davi, ele pagou o preço por causa do adultério. Não adiantou ele orar, jejuar, não adiantou. Mas porque Deus tinha que fazer isso, de, de eliminar o filho de Davi. Porque Deus conhece o ser humano. Deus conhece o ser humano. Porque se Deus não fizesse isso, castigá-lo, Davi dessa forma, com certeza Davi iria continuar debochando de Deus, ia continuar nos seus adultérios. Mas Davi viu que não se pode brincar de pegar a mulher de ninguém, tá certo? Então Davi viu que não devia brincar de pegar a mulher de ninguém. Ele recebeu o castigo de Deus. Então Deus tem que às vezes punir para poder a pessoa saber que Deus não brinca com o pecado, tá bom? Vamos lá. Olha só, mais irmãos, aqui. Né? Vem aqui, o versículo 3, né? Olha, aí vem, versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho, de noite, e disse. Então, o desengrejado Mário Persona, esse daí que você está vendo na tela, ele falou que ninguém revelou para o rei, ninguém revelou para o rei do Egito, ou para Abimeleque, né? Ele não tem fontes que diz que Deus revelou para o rei Abimeleque o desengrejado Mário Persona. Terrível. As heresias deste homem é terrível. Né? Então, ele fala que Abraão pecou em dizer que é sua irmã, Mário Persona. Aí você pesquisa lá sobre esse tema aí dele, que é uma herege terrível de Satanás, irmão. Horrível demais. Esse desengrejado do corpo de Cristo. Tá? Vamos lá, olha só. Olha, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho. Então Deus se revela em sonho a Abimeleque de noite e disse: vai ser punido, de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Então os irmãos estão vendo aqui
os irmãos estão vendo aqui o próprio Deus falando. Ela tem marido. Deus falando para Abimeleque, ela tem marido. Vamos continuar o texto aqui. Né? Ela tem marido. Ora, o versículo 4. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, tá? Abimeleque não tinha possuído ainda Sara, ok? E alguns falam que a possuído, não sei o quê. São bando de hereges, desigrejados, né? Do corpo de Cristo, né? Desigrejados do corpo de Cristo, ok? Aí vem. Porque, irmãos, os desigrejados do corpo de Cristo, eles vão pregar heresias. Eles vão trazer fontes de fora, vai usar muitas Bíblias, vai usar livro do Egito, sabe? Os desigrejados do corpo de Cristo, eles vão usar muitas fontes de fora para matar a Bíblia Sagrada. Assim como faz o Fábio do canal Caminhando em Verdade. Que nós vamos acompanhar muitos vídeos dele, irmão, que é triste, né? Olha só, irmão, aqui. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso, né? Pegou a mulher de Abraão, né? Na inocência que Abimeleque está falando. Aí vem o versículo 6. Respondeu Deus em sonho, né? Respondeu Deus em sonho. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí eu tenho impedido, eu de pecares contra mim, e não te permiti que as tocasse. Olha só. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não a restituir, sabe que certamente morrerá. Tu e tudo que é teu. Levantou Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos, e lhe contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados, né? Então Deus ele se revelava em sonho, né? Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazer tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando para fazer tal coisa. Então, amados irmãos, Abraão ele tinha que dizer que era sua irmã, porque senão Abimeleque, o rei, mandava matar Abraão. Ok? Para vocês entenderem. Certo? Para vocês entenderem. Mas Abraão, ele confiava tanto em Deus, que Deus iria proteger sua mulher. Que homem nenhum ia tocar em sua mulher. Ok? Abraão era um homem de fé. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o versículo 11. O versículo 11. Ó, agora quem vai responder é Abraão. Respondeu Abraão. Eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Olha só, tá vendo? Então Abraão ele sabia que na cidade de Negueb, aqueles homens matariam Abraão, se ele dissesse que era sua mulher, ok? Então tá aqui. Vamos lá. Mulher, deixa eu ver aqui, me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher.
Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entramos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e o deu a Abraão. E ele restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dê 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo. E perante todo está justificado. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filho. Porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Ok, amadinho? Então, por esse mal que esse rei Abimeleque fazia de pegar a mulher dos outros e matar o marido, Abimeleque pagou caro. Deus ele botou uma praga naquele povo para as mulheres se tornarem estéreis. E Deus fez que Abimeleque abençoasse a Abraão. Deu boi, deu ovelha, deu escravo, aí deu dinheiro para Sara. Olha só. Então Deus começou a abençoar a Abraão pela promessa que Deus fez. Eu te abençoarei em todos os lugares que você for. Então Deus já começou a abençoar Abraão. E Abraão se tornou rico, porque Deus fazia com que esses homens maus dessem em paga pelos seus maus, os seus bens para Abraão. Então, irmãos, a prova de vocês estão aqui. Realmente Sara era irmã de Abraão e também mulher de Abraão. Abraão, ele casou com a filha de seu pai com outra mulher. E era assim que funcionava no meio, né, quando começou, certo? Nós vamos entrar nesse assunto que eu tenho mais mistério para revelar para você no outro tema. Porque Deus, ele proibiu depois de você casar com a filha de seu pai com outra mulher. Já o casamento seria mais distante. Isso eu vou mostrar dentro da Bíblia, ok? Não é historinha de Rodrigo Silva que ele traz lá de fora, não. O que eu ensino aqui é tudo que vem da Bíblia Sagrada, ok? Então, amados irmãos, a gente casamos, claro, a gente casamos com realmente da nossa parentela. Nossas irmãs, realmente mais distantes, certo? Nós somos casados, pode-se dizer, com nossas irmãs, mais distantes, eles são distantes, ok? Então, realmente, Caim, ele casou com sua irmã agora distante, não da mesma casa. Então, é pecado e é abominável você casar com sua irmã da sua própria casa, de seu pai com sua mãe. É abominável. Aí depois Deus, ele aboliu. Não é mais para casar com a filha de seu pai com outra mulher, que eu vou explicar melhor no outro vídeo, ok? Então o próprio Abraão, ele manda Isaac casar com uma das filhas de seu pai, ok? Com uma das filhas de seu pai. Então o que acontece que o que acontece que Abraão, de novo, perdão, irmão, o que acontece que Isaac, ele está casando com sua irmã. E ao mesmo tempo, Rebeca, ela é irmã de Isaac. E ao mesmo tempo, ela é mulher de Isaac. Agora, com a filha de seu pai, com outra mulher. Ok? Então, tudo começou, era assim, tá certo? No meio do povo de Deus, era assim, ok?
Isso não foi tradição de pagão, não, certo? Você casar com a mulher, você casar com a filha de seu pai com outra mulher, isso não era tradição de pagão, não. É invenção do Rodrigo Silva, esse teólogo que prega a heresia, cada heresia de Satanás, irmão, que eu nunca vi em minha vida. Esses homens levam as pessoas aos pecados. Ah, não é o pecado que vai levar para o inferno. Irmão, pelo amor de Deus. O que tem de pessoa no pecado, por causa de Rodrigo Silva, do Leandro Quadros, eu sou um pecador. Nós vamos pecar até Cristo vir. Irmão, isso é seita. Está levando muitas pessoas e vai levar pessoas para o lago de fogo. Jesus vai pegar muitas pessoas no pecado por causa desses homens. Isso realmente é seita perigosa, em dizer que nós somos pecadores, que nós vamos pecar até Cristo vir. Irmão, isso é doutrina de demônio. E ponto final. E é por isso que as pessoas têm a igreja adventista como seita, certo? Porque a igreja adventista do sétimo dia vem de Ellen White. Foi Ellen White que criou esse nome, Igreja do Sétimo Dia. Ok? Então, irmão, está aqui para vocês. Então, as pessoas, elas usam o pecado de Davi, o pecado de Pedro, o pecado de Abraão, irmão, os erros dos nossos profetas, dos nossos apóstolos discípulos, para dar ocasião ao seu pecado, para se justificar dos seus erros, enquanto eles não se arrependem, continuam a enganar o povo com suas falsas visões, toda hora tendo visão. Eu tive uma visão, Deus me revelou, pelo amor de Deus. E pregam heresias. Eles não pregam Bíblia do que está escrito, não. Eles têm que misturar, certo? Eles têm que misturar o velho junto com o novo. Aí eles misturam teologia, coisas lá de fora, estudos lá de fora. Eles empurram, irmão, para dentro do texto bíblico, começa a contar coisas lá de fora, como Rodrigo Silva. Pelo amor de Deus, se desperte para os lobos. Os pastores da teologia que cobram, eles cobram para pregar, irmão. Eles cobram para ensinar. Isso não existe, irmão. De você ensinar a qualquer pessoa, seja quem for, seja as pessoas do mundo, no curso online, não se deve cobrar, não, para ensinar a Bíblia Sagrada. Ok? Eu aqui estou ensinando de graça. Eu vou revelar os mistérios da Bíblia, da qual esses homens não revelam. Todo mistério, só da Bíblia, é de graça. Mas esses homens, os que ele ensina é teologia. Eu estudei, eu paguei, né? Eu estudei, eu paguei, e quem mandou você pagar? Porque os discípulos estudaram, aprenderam os mistérios de Deus, toda a verdade, os mistérios de Deus, eles não pagaram nada e ensinaram para as pessoas de graça. Os apóstolos não pagaram para aprender o que eles aprenderam, sabedorias incríveis, sabedoria tremenda que muitos desejariam ouvir. Eles não pagaram nada. Eles aprenderam de graça e passaram para o povo de graça. Agora esses homens, eles criam suas faculdades para poder cobrar. Homens que vão para essas faculdades e saem de lá pastor, sai de lá apóstolo, sai de lá profetas. Profetas elegidos pelos homens, estudo dos homens. Pastores elegidos pelos estudos dos homens de faculdades. Esses não são pastores de Deus, não, que cobram os seus cursos para ensinar. Vocês estão entendendo? O ensino deles são pagos. Mas o ensinamento de Deus, os mistérios de Deus,
está na mão de vocês. Todo o mistério, ensinamento, sabedoria tremenda de Deus está na mão de vocês. Peça sabedoria a Deus e busque a Bíblia Sagrada. Não dependa desses homens que você tem que pagar para aprender, não. Porque vocês também vão pregar heresias. Vocês vão pregar heresia como muitos que estão indo estudar teologia estão pregando heresia. Mas o intuito é dinheiro. Fazer teologia para depois fazer do povo. Veja bem, fazer teologia, porque muito gostam de fazer teologia, esses pastores, para fazer do povo comércio. Vender a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Uma coisa que eu quero revelar para os irmãos. Salomão, ele recebeu sabedoria de Deus. Mas não foi muito bastante para Salomão. Ele foi em busca de outras sabedorias. Ele foi em busca de outros conhecimentos lá fora. Assim como faz esses pastores fizeram. Começaram no começo, estudando a Bíblia, mas para ele a Bíblia não é muito importante. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter outra coisa. A Bíblia não é importante assim, não é tudo, mas tem que ter outras informações, tem que ter outra. Esses pastores fizeram como Salomão. Foi em busca de outros conhecimentos. E hoje você vê esses pastores do comércio e ponto final. Fazendo do povo comércio. Vendendo curso, não são pastores de Deus, não. E eles pregam heresias, irmão. Todos esses pastores da teologia, eles pervertem o texto bíblico por causa dos seus estudos, que foi buscar lá fora. Aí Salomão, ele foi buscar outros conhecimentos lá fora, para se enriquecer. Foi em busca de enriquecer. Deus deu sabedoria para Salomão para tudo, para julgar a pessoa ali, para poder ele prosperar. Deus deu sabedoria, mas ele queria mais. Ele queria mais. Foi em busca da prosperidade, mais de conhecimento para a prosperidade, para enriquecer e outros conhecimentos. Só que Salomão ficou doido, enlouqueceu Salomão. E ele entendeu que o mais importante é a sabedoria de Deus e não as lá que ele foi buscar. Salomão, ele revela tudo depois em Eclesiastes, que ele enlouqueceu. Ele errou em buscar as sabedorias do mundo lá fora, as sabedorias dos homens. Ele enlouqueceu, irmão. Ele viu que nada adiantou buscar outros conhecimentos lá de fora e ter esquecido somente do de Deus. A sabedoria de Deus é a mais importante, basta. Mas esses homens do comércio, eles vão em busca de conhecimento lá fora, para se achar o grande eu sou, que é os únicos homens da verdade. Mas eles fazem do povo comércio. Vende seus cursos. Pede dinheiro. Se preocupam mais, irmão, com a prosperidade. Eles se preocupam mais com as suas prosperidades. Todos esses pastores da teologia. Não escapa um. Muitos pastores já saíram dessa coisa de teologia. Muitos, em 2019, já vi vídeos de pastores que caíram fora de teologia, porque viu a verdade, que esses homens da teologia é só apenas um engano. Ele se preocupa mais com a sua formosura de prosperidade. O Rodrigo Silva já fez o seu ritual com esses judeus que não acreditam em Jesus. Com aqueles homens de preto lá, fez seu ritual. Aí ele faz o sinal com o dedo da mão aberta, né? Faz o sinal da mão com a mão aberta. E aquele sinal com a mão aberta assim,
né? Não sei, nem, assim, deixa eu até juntar aqui, sei lá, significa prosperidade, não sei o quê, ok? Significa prosperidade, esse sinal que ele faz, tudo preocupado com prosperidade. Pois é. Então, esses judeus que não acreditam em Jesus se preocupam mais com prosperidade. Vender seu livro, judeus que vendem livro, eles não se preocupam com as vidas, não. O que mais pregavam na terra, pregou na terra, que prega, é os cristãos. Os cristãos é que pregaram mais para o povo. E esses judeus aí, que não acreditam em Jesus, não faz nada. Não saiu pregando para as multidões lá de fora, não. Mas os cristãos, o cristão, apóstolo Paulo, judeus, cristão, o apóstolo Paulo, que é a igreja de Cristo, judeus, Paulo, eles pregou para o mundo inteiro. Eles pregavam para o mundo inteiro, esses verdadeiros judeus. Igreja, Paulo. Paulo é judeu e ele é igreja. Que história é essa? Ah, judeus não são igreja, não é igreja. Judeus não é igreja, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Vocês estão aprendendo é com lobos, esses homens da teologia. Vocês estão aprendendo com lobos. O apóstolo Paulo era judeu e era a igreja de Cristo. Os discípulos, os 12 discípulos, contando com Matias, tá? Com Matias, os 12, eles eram judeus e eles eram igreja. Que história é essa? Que judeus não é igreja? Claro que esses judeus que não acreditam em Jesus, realmente eles não são igreja, não. Eles não são igreja de Cristo, não. Tá bom? Então vocês têm que abrir a mente, irmão, para a sabedoria de Deus. Buscar a Bíblia Sagrada. Então, os judeus que acreditam em Jesus, que recebem Jesus, aceita Jesus, né? No seu coração recebe. Porque aceitar Jesus, irmão, aceitar Jesus é você receber. Agora fica os desigrejados, revoltados, com os que frequentam a templo. Não existe aceitar Jesus. Né? Não existe aceitar Jesus. Pelo amor de Deus. Um bando de desigrejados do corpo de Cristo, hereges. Irmão, aceitar é a mesma coisa de você receber. Pois é. Aí chega alguém na minha casa, bate na porta, aí eu abro a porta. Aí eu convido para entrar, né? Quer dizer, eu aceitei ele entrar na minha casa. Pois é. Eu recebi o irmão a ele entrar, eu recebi ele a entrar na minha casa. A mesma coisa, aceitar a entrar na minha casa. Mas esses hereges desigrejados são contra. Assim é. Não existe aceitar Jesus. Assim como a rosa de Saron, variedades. Essa coisa de aceitar Jesus, cococó. Irmão, temos que estudar. Temos que estudar. São pessoas revoltadas. Dos que frequentam os locais de templo. É revoltada. Né? Não sabe discernir quem é limpo e quem é imundo. E sai julgando todos que estão aí fora. Ok? Então, você aceitar é a mesma coisa de receber seus hipócritas hereges, seus hereges. Né? Então, essas pessoas não querem que as pessoas aceitem Jesus ali na igreja. Né? Quem quer aceitar Jesus aí, receber Jesus, dá no mesmo. Quem quer aceitar Jesus, glória a Deus. Então, a pessoa, ela vai ali confessar o seu pecado ali. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Senhor, me perdoe. Que lindo, irmão, que lindo. Então, você está recebendo Jesus para morar no seu coração. Né? Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei. Então, para que Jesus entre no nosso coração, nós temos que aceitá-lo, a entrar no nosso coração. Nós temos que receber
Jesus no coração, na nossa casa. Então Jesus ele bate. Então aceite ele a entrar no seu coração. Receba, tanto faz, tá? Vamos ensinar a esses hereges, tanto faz. Você dizer receber Jesus ou confessar. Agora, confessar Jesus já é outra coisa, né? Agora, aceitar, receber. Agora, confessar Jesus significa que você está ali, ó. Eu aceito o meu Senhor Jesus, né? A entrar no meu coração, né? Senhor, eu confesso o meu pecado, me perdoe pelos meus pecados. Aí você está confessando diante de Deus, ok? Agora, aceitar, receber é quando você aceita. Eu aceito Jesus na minha casa, no meu coração. Eu aceito Jesus. Eu recebo, tanto faz. Eu recebo ou eu aceito. São a mesma palavra. Agora, os teólogos ficam falando besteira. Não, é que aceitar é outra, é assim. É o significado é não sei o quê. Não, é que aceitar no hebraico. Aceitar no hebraico não sei o quê. Não, é que é no grego. Aceitar no grego é que não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. Eu não estou na terra para se tornar louco, não, por esses homens, não. Teólogo, não. De maneira nenhuma. Entendeu? Então a Bíblia vai mostrar exatamente o que eu estou falando aqui. De aceitar ou receber a mesma coisa. Que depois você vai ver dentro da Bíblia. Pois é. Ok? Então não enlouqueça por causa desses hereges ou teólogos, não. A palavra aceitar é a mesma coisa, você receber. Entendeu? Se você for para os teólogos lá no Google, aí você vai ficar doido. Ok? É a mesma coisa. Por exemplo, eu vou até falar aqui, ó. Eu vou até falar para você entender melhor. Que essa é a palavra original e certa. Eu não vou para o teólogo estudado aí que fala besteira, não. Aí alguém vem na minha casa com o presente, tá? Com o presente. Roberto, você aceita, né, este presente? Olha só. Roberto, você aceita esse presente? Eu aceito. Vamos botar melhor também. Roberto, você recebe esse presente? Recebo. A mesma coisa. Você vai receber, você vai aceitar a mesma coisa, pelo amor de Deus. Mas esses estudiosos querem complicar as pessoas para se acharem um grande show. Tá bom? Então, essas pessoas que dizem que não existe aceitar Jesus são insensatos. São pessoas revoltadas da igreja que saiu. Irmão, pelo amor de Deus. Irmão, eu já frequentei tanta igreja que eu visitava, ok? A minha igreja amada, ou igreja, ou glória. A igreja que eu frequentava, igreja maravilhosa, que alugava assim, né? Alugava casa. E as pessoas pobres, né, irmão? Pessoa pobre não tem como, né? Para manter o aluguel. E é assim mesmo, Né? Depois, né? Aí, né? A igreja fica, a sede da minha igreja, né? A sede da minha igreja, ela fica em outro canto, né? Então ela veio para o interior, alugando casa para poder. Era uma igreja, irmão, que maravilha. Uma igreja que dizia na hora, né? Trazer a oferta segundo o coração, que é o dízimo. O dízimo é uma oferta, ok? Trazer a oferta segundo o coração. Essa era a minha igreja. A minha igreja ajudava as pessoas, trazia a feira de lá para cá, ajudava as pessoas, e daí as pessoas ajudavam também. Irmão, pela você da igreja, está entendendo? Então, quando não tinha igreja na minha, aí eu ia visitar outras igrejas. Não tinha problema nenhum de pastor reclamar como da minha igreja, não. Igreja maravilhosa. Eles não falavam que não pode visitar as outras igrejas, não. Aí eu visitei a Pentecostal, já visitei a Peniel, a igreja Peniel, visitei um monte de igreja, né? Que não dá para lembrar muitos nomes aqui.
só visitei a Assembleia uma vez, né? E nunca mais pisei o pé lá, né? Nunca mais pisei o pé lá. Aí visitei a Pentecostal. Aí quando eu vi aquela zoada, aquele muito pula-pula, tá muito estranho aqui, né? Tá muito estranho aqui, né? Eu ia, irmão, eu ia para a igreja, era para ouvir a palavra de Deus. E todo dia eu lia a Bíblia, todos os dias. Eu aprendi, foi com a Bíblia. Todos os dias era lendo a Bíblia. Chegava do trabalho e corria para cima da Bíblia. Todos os dias eu lia a Bíblia. O que eu aprendi foi tudo que está na Bíblia. Aí então, eu ia para ouvir a palavra de Deus. Aí chegava e via um pula-pula, uma zoada. Eu digo, tem algo estranho aqui. Então a gente não se sente bem. Então eu saía dessa igreja pentecostal. Aí eu fui para Peniel, né? E gostei, né? Gostei, né? Não é toda essa igreja pentecostal que vai ter essa bagunça, mas tem igrejas, né? Por exemplo, a igreja Peniel, lá tem palavra, né? Fala sobre a santidade, fala de não... eu gostei dessa igreja Peniel, né? Pode existir várias igrejas Peniel, que talvez esteja já junto e misturado, já é diferente, mas ok, eu estou falando assim. Então eu visitava várias igrejas, mas eu não me corrompi, não. Eu não me corrompi, porque eu lia a Bíblia todos os dias. Agora, eu saí da igreja que eu frequentava, um exemplo, né? Vamos supor. Aí eu frequentava a igreja e eu lendo Bíblia. Aí eu saio dessa igreja porque está zoadando, pregando outros evangelhos. Aí você acha, irmão, que eu vou sair dessa igreja e virar desengrejado? Não. Ao dedinho. Não. Eu tenho que ser sábio. Eu tenho que procurar os verdadeiros adoradores. Eu tenho que procurar os verdadeiros adoradores. Então, existe sim pastores, verdadeiros adoradores, que só pregam a palavra, combatem o pecado. Existe sim, ok? O meu alvo é um líder. O meu alvo é um líder. Nós temos que ficar atentos aos líderes, o que eles pregam, o que ele ensina, ok? Então eu não saio da igreja por causa de irmão nenhum, não, que está falando mal de mim, não. Meu alvo é o líder, sempre foi o líder. Todas as igrejas que eu frequentava, o meu alvo é o que está na frente pregando. O que é que ele vai pregar? E eu era daquele que ficava atento nas pregações, né? Porque Jesus, ele era observador. Jesus era observador. Quando Jesus chegou ali no templo, ele observava aqueles sacerdotes, aqueles homens, o que eles pregavam. Jesus observava o que eles estavam pregando. Então Jesus era observador, observava. Agora não tem essa coisa, olhe só para Deus. Olhe só para Deus, não olhe para o homem. Pelo amor de Deus, cuidado, né? Olhe só para Deus, não olhe para o homem. Enquanto você olha só para Deus para cima, né? Aí o lobo está arrastando os irmãos. O lobo está arrastando o dinheiro dos irmãos. Aí você vê essas pessoas, né? Olhe só para Deus, os religiosos. Os religiosos. Assim como a pastora do Vale. A pastora do Vale, olhe só para Deus, não olhe para o homem. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. E ela fala isso, ela mesmo está olhando para o homem, né? Está denunciando aí, denuncia falso profeta, denuncia falso pastor, Aí isso é ser hipócrita, é ser hipócrita. Então, irmão, enquanto essas pessoas religiosas olham só para Deus, para cima, os lobos vão arrancando dinheiro. Os lobos vão enganando as ovelhas. Se depender desses irmãos aí, religiosos, os nossos irmãos vão para o inferno, sendo enganados e apacentados por esses lobos. Tá bom? Bom, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e busque a Bíblia. Busque a Bíblia. Tudo que você ouvir desses falsos mestres falar, você tem que conhecer a Bíblia, todo o mistério da história. Não é apenas você ver ali pedacinho que eles falam e acreditar, não. Você tem que conhecer a história, ok? Então, conheça toda a Bíblia.
Você conhecendo toda a Bíblia, ninguém vai te enganar, não. Ninguém. Mas como as pessoas, elas não buscam a Bíblia, têm preguiça, aí é fácil de ser enganada por qualquer pregador, por qualquer falsos mestres. É fácil, porque esses próprios mestres, pastores, falsos profetas, apóstolos, eles sabem, irmãos, que mais de 1 milhão de cristãos não buscam a Bíblia, não. Então é fácil deles enganar essas pessoas. E é por isso que Deus usa os seus sábios para alertar e advertir ao nosso povo, para que eles saiam do engano, que eles saiam das sinagogas e procurem realmente uma igreja, um local onde realmente tenha palavra de Deus. E ponto final, ok? Só não siga esses desigrejados do corpo de Cristo, que diz que é para você ficar só em casa. Só em casa. Não, não. Procure, Deus vai lhe direcionar, né? Deus vai lhe guiar realmente a um local que tenha realmente pastores verdadeiros de Deus, ok? Caso não apareça, espere em Deus, né? Deus vai lhe guiar. Certo? Deus vai lhe guiar. Porque, irmão, por enquanto, o que tem de igreja do sistema é grande. Igreja que se corromperam. É grande. Aí está difícil de realmente você achar uma igreja que realmente tenha. Está difícil por enquanto. Mas deixa Deus te guiar. Mas muitas igrejas, irmão, se corromperam. Muitas. Não são poucas, é muitas. Certo? Mas no meio dessas muitas igrejas falsas, corrompidas do sistema religioso, no meio dela tem realmente os remanescentes que frequentam ali, né, o local. Né? Realmente tem nossos irmãos remanescentes que frequentam um local, seja uma casa, seja uma garagem, seja um cenário, seja onde for. Ok? Então, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.